Finalmente temos uma excelente notícia envolvendo a possibilidade do direito a voto do fiel torcedor dentro do Corinthians. Volante José Martínez falou pela primeira vez após ter tido seu contrato rescindido com o Timão, culpando o treinador Dorival Júnior por sua saída e também garantindo que gostaria de voltar para o Corinthians. E o Corinthians pode ter atrasado mais uma vez os salários da comissão técnica e também dos jogadores. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre informação que garante que os salários dos jogadores e também da comissão técnica estão mais uma vez atrasados. A situação financeira do Corinthians não está nada fácil. O clube que está com dificuldades de cumprir os compromissos considerados os básicos, devido, claro, às dívidas que estão já se aproximando de 3 bilhões de reais e as grandes dificuldades da atual gestão, por exemplo, de atrair novas receitas. Então, quanto mais o tempo passa sem atrair receitas novas e as obrigações, os custos aumentando, claro que as dificuldades acabam ficando cada vez mais aparentes. No mês passado, por exemplo, os salários acabaram sendo atrasados, o primeiro salário do Fernando Diniz foi atrasado e dessa vez parece que atrasou novamente, pelo menos é o que garante o UOL. Pelas informações do UOL, mais uma vez os salários referentes ao mês de maio agora estão atrasados. O prazo para que tivesse sido pago foi o último sábado e pelas informações ainda esses salários continuam em aberto e não tem nem previsão quando que a diretoria vai conseguir resolver, vai conseguir regularizar essa situação. Então, o Corinthians, que passa por grandes problemas financeiros, mais uma vez pode estar com salários atrasados. Porque pode estar destacando que Osmar Stabile participou do canal A Voz das Arquibancadas na noite da segunda-feira, dia 8 de junho, e acabou afirmando que os salários e os direitos de imagem estão em dia. Então, vamos aguardar aí se teremos algum posicionamento do clube em relação a essa notícia. A minha opinião, quanto a essa informação do UOL, que os salários dos jogadores e da comissão técnica novamente estão atrasados, é a seguinte: é um Corinthians que a situação financeira só não está pior por causa do RCE. Porque se não fosse o RCE, as contas já estariam bloqueadas e aí não iria conseguir fazer nada. Aí, sinceramente, o clube entraria em colapso. Temos aí uma divergência. Por exemplo, o UOL afirma que os salários estão atrasados desde o sábado e o presidente disse horas antes, como eu disse no programa A Voz das Arquibancadas, que está tudo em dia, salários e também os direitos de imagem. Então, ou o presidente não sabe que o financeiro não conseguiu honrar com o compromisso, ou, de repente, o presidente, naquele momento, supostamente quis manter ali uma tentativa de manter em segredo se o salário realmente estiver atrasado. Então, como temos essa divergência, uma informação e, claro, o que foi dito pelo presidente, sinceramente, de repente, aí um manifesto, um pronunciamento do clube de forma oficial poderia acontecer, mas, sinceramente, eu posso estar errado, mas eu acho que realmente, pela situação financeira do clube e todas as dificuldades e o que a gestão não vem conseguindo trazer de novas receitas, eu particularmente não duvido que realmente estejam atrasados. E agora vamos falar sobre uma excelente notícia que envolve a possibilidade de voto do fiel torcedor
que temos finalmente uma excelente notícia dentro do Corinthians envolvendo mudanças importantíssimas, conforme estamos acompanhando todos os detalhes que já estão acontecendo há meses sobre a reforma estatutária do Timão. Aconteceram as audiências públicas, tivemos confusões para a votação, se teríamos assembleia ou não, mas no final das contas ficou decidido que a Assembleia Geral dos Sócios, para votar a reforma do estatuto com muitos pontos importantes, como, por exemplo, a redução na quantidade de conselheiros, a mudança no tempo de uma gestão, enfim, mas o ponto principal para nós corintianos, para nós torcedores que estamos do lado de fora do Parque São Jorge, é a possibilidade de voto do fiel torcedor. E sabem o que aconteceu? 3 conselheiros vitalícios tentaram barrar a assembleia que vai acontecer, mas a Justiça de São Paulo negou o pedido de suspensão da assembleia. Então a assembleia está mantida. A ação foi movida pelos conselheiros vitalícios Ademir de Carvalho Benedito, Guilherme Gonçalves Strenger e Alexandre Rusni, que buscavam barrar a realização da Assembleia sobre o argumento que o texto base da reforma estatutária havia sido rejeitado pelo Conselho Deliberativo. No entanto, o juiz responsável pelo caso, Rafael Viotti, da terceira vara civil do Fórum Regional Tatuapé, entendeu que a Assembleia Geral é o órgão máximo e soberano do Corinthians, cabendo aos associados a decisão final sobre alterações estatutárias. Então, com essa decisão da justiça, eu particularmente acredito que depois disso ninguém mais vai tentar barrar a Assembleia dos Associados. Estamos aí há pouco mais de uma semana para esse dia tão importante que, como eu disse, poderemos ter aí o fiel torcedor tendo direito a voto. A minha opinião quanto a essa tentativa desses 3 conselheiros vitalícios de barrarem a Assembleia Geral dos Sócios é a seguinte: que absurdo. Mas, sinceramente, eu nem vou perder tempo aqui em falar que é absurdo, porque realmente é, e é inacreditável. Eu prefiro tratar como uma excelente notícia, porque a justiça agiu da forma correta, do jeito que tem que ser. A justiça deixou bem explicado que os associados, que a Assembleia Geral dos Associados é o ponto máximo do clube, que é o que vai decidir o que realmente, se teremos ou não mudanças no estatuto do clube. Então, para nós, torcedores, eu falo, para nós que estamos do lado de fora do Parque São Jorge, o direito a voto do fiel torcedor é algo importantíssimo, tem que acontecer. E eu vou ser bem sincero com vocês, na minha opinião, na minha visão, o problema não é o texto base ter sido reprovado. Para mim, eles não querem o voto do fiel torcedor. Para mim, é isso. Acontecendo esse tipo de coisa, eles acabam abrindo margem para várias interpretações. A minha interpretação é essa, que não querem o voto do fiel torcedor. Por que eu penso isso? Porque a votação, a próxima eleição, que ainda teremos esse ano, apesar que eu acho que não vai ter, que teremos a intervenção, o voto do fiel torcedor vai impactar em muito, caso tenha eleição. Vai mudar em muito. Aqueles detalhes que acontecem, o que já estão acostumados a fazer, entrando ali 2, 3, 4 mil a mais para votar, muda. Então, para mim, uma excelente notícia, porque depois dessa, eu duvido que alguém vai tentar fazer mais alguma coisa para tentar barrar. Apesar que, se tratando de Corinthians, não podemos duvidar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre José Martínez. O Martínez finalmente falou, depois de ter tido seu contrato rescindido com o Timão, colocando a culpa no agora ex-treinador do Corinthians, Dorival Júnior, e garantindo que, se tiver a oportunidade de voltar, ele quer voltar para o Timão. No início dessa temporada, tivemos uma grande polêmica envolvendo o José Martínez, que não se reapresentou na data estipulada, no dia 13 de janeiro, e na verdade se apresentou quase 40 dias depois
no mês de fevereiro. Martínez, que além de todo o atraso que, segundo o que ele dizia, estava relacionado ao seu passaporte devido a tudo que aconteceu entre Estados Unidos e Venezuela, atrasou, voltou com uma lesão gravíssima no joelho e no final das contas teve seu contrato rescindido, conforme nós sabemos. O Martínez, depois dele ter tido seu contrato rescindido, ele mandou uma indireta quando o Dorival foi demitido do Corinthians, mas ele ainda não havia falado diretamente sobre essa sua saída do clube. Martínez ainda não havia se pronunciado até a data do dia 9 de junho. Ele concedeu uma entrevista ao ESPN e falou pela primeira vez sobre a sua saída do Timão, colocando a culpa no treinador Dorival Júnior e também garantindo que se ele tiver a oportunidade de voltar, ele volta para o nosso Corinthians. O Martínez, que, sinceramente, para mim, sempre foi um jogador que representou e muito dentro de campo. Vamos para as palavras dele. Quando cheguei ao Brasil, mostrei tudo para a comissão, os jogadores, tentei falar com o técnico. Ele não quis falar comigo, não quis me escutar. Se eu cometi erro, peço desculpa, mas não foi minha intenção voltar tarde. Queria voltar o mais rápido possível. Se tem que pedir desculpa, peço desculpa para toda a torcida. Se tiver que voltar para o Corinthians, volto, porque amo o Corinthians. Se voltar ao Brasil para jogar, estou à disposição para voltar. Creio que a comissão não valorizou o sacrifício que fiz quando precisaram. Estou seguro de que saí pela comissão. Então, o Martínez deixou bem claro, ele cita a comissão, mas fala que quem não quis ouvi-lo foi o treinador Dorival Júnior. Então, Martínez, que, como eu disse, teve seu contrato rescindido logo na sequência quando ele chegou, acabou se pronunciando, acabou falando pela primeira vez desde que teve a sua saída confirmada. A minha opinião quanto a essas palavras do José Martínez é a seguinte. Primeiramente, o Corinthians está acima de qualquer jogador, de qualquer treinador. Temos dois lados na história. O lado do Martínez, que ele acabou de revelar, e também tem o lado do Dorival, que na época era o treinador do Corinthians. Por exemplo, o Dorival teria motivos para ficar, digamos assim, com raiva do Martínez? Aí é uma questão que ele tem que responder. Então, se o Martínez desrespeitou o Corinthians em determinado momento, isso, sinceramente, deveria ser explanado, porque eu vou falar para vocês a minha visão sobre o Martínez. Conheci o Martínez no período em que trabalhei no clube, sempre um jogador extremamente dedicado. Eu nem preciso ficar falando detalhes para vocês de bastidores, é só lembrarmos o Martínez dentro de campo. Por exemplo, a saída do Martínez, para mim, o Corinthians perdeu e muita qualidade na marcação e na transição, que era o que o Martínez fazia muito bem. E perdemos um representante de nós, torcedores, dentro de campo. Martínez cometeu algumas bobagens, foi expulso uma ou duas vezes, se eu não estiver enganado, de uma forma ridícula, foi. Mas na maioria das vezes, Martínez, um jogador extremamente competitivo, sem medo de cara feia, peitando o adversário, representando a nossa camisa. Então, se o Martínez desrespeitou o Corinthians de uma certa forma, por exemplo, ele afirma que não voltou antes porque não teve visto de liberação, não tinha o passaporte, e isso já chegou a ser confirmado pelo Marcelo Paz. Então, se o Dorival fez o Martínez ir embora, de repente porque o Martínez não quis atendê-lo, quis falar somente com, por exemplo, o executivo de futebol, aí quem sai prejudicado nessa é o Corinthians. Enfim, o Corinthians está acima de qualquer jogador, de qualquer treinador, de qualquer dirigente. Isso é fato. É o que eu estou falando. Se desrespeitou, não tem que voltar mesmo. Mas se as coisas estão sendo do jeito que o Martínez falou, eu vou ser sincero com vocês. Para mim, falando do atleta, falando de tudo, para mim já era para voltar. Claro, está machucado, só volta no ano que vem. Mas hoje temos várias opções para a função do Martínez
que sinceramente não compensa o Corinthians ter. Não vale a pena. Mas, enfim, é uma história que eu acho que ainda tem-se muito a falar, mas hoje o que nós temos é a visão do Martínez, é a versão dele. Analisando a versão do Martínez, sinceramente, para mim, falando do atleta esportivamente falando, é um jogador que, quando se recuperar, eu acredito que alguns clubes do Brasil vão tentar trazê-lo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nós, um abraço. E vai, Corinthians!